falando sobre as notificações de infecções relacionadas à assistência à saúde no setor de diálise. As evidências demonstram reduções significativas nas taxas de IRAS após a implementação de medidas de vigilância de IRAS. Através de uma coleta sistemática de dados, construímos indicadores de infecções relacionadas à assistência à saúde no serviço de diálise, tanto intra-hospitalar quanto extra-hospitalar. Temos o numerador, que é o número de infecções associadas aos procedimentos ou aos dispositivos no período de vigilância. Número de pacientes que foram a óbito. Denominador, número de pacientes submetidos ao procedimento no período de vigilância. Número de pacientes em uso do acesso venoso. E número de pacientes com sorologia negativa para a hepatite C. Critérios diagnósticos de IRAS. Definição de caso estabelece o que é uma IRAS, do ponto de vista epidemiológico. Esses critérios, analisados de forma sistemática, possibilita a comparabilidade dos dados obtidos pela vigilância das IRAS, também de traçar de forma mais fidedigna o perfil epidemiológico das infecções no setor de diálise. Para a definição de IRAS, os critérios devem ser bem estabelecidos, levando em consideração as evidências clínicas, exames laboratoriais, resultados de exames de imagem, identificados durante a busca ativa do controlador no setor de diálise. Importante ressaltar que os critérios diagnósticos devem ser utilizados somente para a definição de infecções relacionadas à assistência sob o ponto de vista epidemiológico e não devem ser confundidos com os critérios clínicos, que são utilizados para a definição da infecção e do seu tratamento pelo médico assistente. Critério diagnóstico de infecção de acesso vascular. Paciente com doença renal crônica, com cultura negativa ou não colhida e pelo menos um dos seguintes sinais: saída de secreção purulenta no local do acesso, ou hiperemia, dor e edema no local do acesso. E atenção, incluir as infecções de orifício de saída, túnel, catéter, fístula com enxerto. Considerar um intervalo de 21 dias entre os episódios de infecção associada a acesso vascular, para considerar uma nova infecção. Então, 21 dias seria o prazo para a notificação de uma infecção de repetição, que seria o PIR, prazo de repetição para infecção. Critérios diagnósticos de bacteremia. Paciente com doença renal crônica, submetido a hemodiálise, apresentando pelo menos um dos seguintes sintomas: febre maior que 38 graus, calafrios, tremores, oligúria, hipotensão, e pelo menos uma hemocultura positiva, e ausência de sinais ou sintomas em outros sítios, como pneumonia, infecção de trato urinário, entre outros. Critério diagnóstico de peritonite. Peritonite laboratorialmente confirmada. Paciente com no mínimo 2 dos seguintes critérios: dor abdominal sem outro foco definido, efluente turvo. Patógeno identificado em cultura ou GRAM de líquido peritoneal. Líquido peritoneal com contagem de leucócitos maior ou igual a 100 células por milímetros cúbicos, com mais de 50 de polimórfio nucleares. Peritonite sem confirmação laboratorial. Paciente com no mínimo 3 dos seguintes critérios: introdução de antibiótico empírico, citológico e cultura de líquido peritoneal não colhidos, dor abdominal, febre sem outro foco definido e efluente turvo. Então, é importante que tenhamos sempre ao nosso lado, na hora de avaliar um paciente com suspeita de infecção relacionada à assistência à saúde no setor de diálise, esses critérios que são definidos pelas normas da vigilância sanitária. Fique ligada, enfermeira de controle de infecção.